E aí, pessoal, sou Ivar Brejean, autor da série A Verdadeira História das Religiões da Humanidade. O vídeo que vocês vão assistir é um trecho do segundo livro do meu segundo volume, intitulado De Deus à Criação de Adão. Vocês podem encontrar o livro no link que deixei aqui nos comentários. Também vou deixar o link para ler esse artigo no meu site, onde vocês podem conferir a bibliografia completa e as referências. Apoiem minhas pesquisas para me ajudar a divulgá-las. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal do YouTube e minha página no Facebook. Capítulo 3. Satanás, o Deus escondido da Suméria e do Egito. Esse título pode parecer um tanto exagerado, para não dizer provocativo, não é mesmo? O que será que esse ser do mundo judaico-cristão ou muçulmano tem a ver com os sumérios e os egípcios? Mesmo que vocês acreditem que as elites tenham contado toda a verdade, e só a verdade, deixem de lado por um instante, apenas um segundo, seus preconceitos, tudo aquilo que lhes foi ensinado. Acaso Champollion não disse ao próprio irmão que havia descoberto algo que deveria permanecer em segredo? Vamos descobrir juntos tudo o que ele viu e não teve tempo de contar. Este breve trecho do meu livro, De Deus à Criação de Adão, revela a vocês a etimologia suméria e hieroglífica do seu nome, demonstrando que suas elites religiosas o conheciam perfeitamente. Apesar de este trecho ser apenas um ponto de partida, porque há muito o que contar, leiam com atenção e me acompanhem depois, por favor, na leitura do meu segundo volume, que será, acredito eu, com toda a humildade, a maior revelação sagrada deste século. A etimologia do nome de Satanás. Se buscarmos a etimologia comum do nome de Satanás, isso é o que vamos encontrar, mais ou menos. O nome Satanás aparece primeiro na Bíblia hebraica, em hebraico, Shatan. O significado da raiz Shatn só pode ser determinado a partir de suas aparições no texto bíblico. Seu significado parece ser um adversário, ou acusador, com o sentido de difamar. Tentaram relacioná-la com raízes conhecidas, supondo que a letra final Nun não fazia parte da raiz. Essas tentativas propõem relacionar Shatan com raízes semíticas que têm uma letra fraca como Shith, desviar-se, trair, ou Esitabubitos, afastar-se. Para Daniel E. Gershenson, existe uma grande possibilidade de que o nome Satanás provenha do grego e sua etimologia seria Titã, ou seja, aquele que habita nos céus. Observação sobre a etimologia conhecida de Satanás. Essa etimologia comum que acabei de citar é infelizmente muito incompleta, muito pobre. Para compreender o sentido profundo e polissêmico do seu nome, é, na verdade, particularmente essencial recorrer aos hieróglifos e ao sumério, já que essas línguas conservaram a marca das razões pelas quais ele recebeu esse nome. Vocês observarão que não encontrarão o conjunto de explicações que seguem em nenhum outro lugar e que já constituem por si só uma verdadeira descoberta, embora eu lhes assegure que não são grande coisa em comparação com tudo o que será dito e demonstrado. Isso é apenas um ponto de partida, como aquele último ponto na linha de chegada da São Silvestre, que deve permitir que vocês imaginem tudo o que o volume 2 contém para ser desvendado. E se a análise etimológica do seu nome que segue é, como vocês verão, talvez um pouco longa para colocar aqui como introdução, terá, acredito, dois grandes méritos. O de permitir que vocês percebam imediatamente que não é objetivamente razoável pensar nem por um instante que as elites religiosas egípcias e sumérias não conheciam a existência de Satã nem o seu nome, e que sua única serpente maligna era Apophis. E o de começar a compreender também que Satã estava visivelmente presente nessa religião, envolto em trevas e mistérios sagrados, mistérios que me proponho a desvendar completamente neste grande volume. A etimologia jeroglífica do nome Satanás. Vejamos primeiro, se vocês me permitem, a etimologia hieroglífica do seu nome. Um opositor resoluto, um agressor, um atacante que causa um massacre, uma carnificina,
O terror em hieróglifos. Satanás significa um oponente, porque seu nome é em parte construído sobre a raiz ITN, ou ITN. Opor-se-á, ITNW ou ITNWX, é um adversário, um inimigo, tornando-se por CTN, aquele que subjuga, domina, constrange. É também alguém que humilha Sid, construído com base em ID, ou ADW, ou AT, que designam um agressor, um atacante. Sid, ou SAD, ou SAT, remete-nos assim a um agressor, um atacante, com a equivalência comum em hieróglifos entre D e T. De fato, SAT é uma faca, uma carnificina, um massacre, um terror. Assim, a conjunção SAT, ou SAT, ou SAD, ou SID, mais ITN, ou ITN, transmite a imagem de um oponente, um agressor, um atacante que causa carnificina, massacre, terror. Podemos acrescentar que, em árabe, Satanás se escreve Shaitan e se pronuncia Shaitan ou Shaitan. Agora, se olharmos para os logogramas do tipo Eshati ou Esha'a ou Shiza, Eshat designa o ato de aterrorizar. Sha'a é a hostilidade, e aquele que confunde, SHDN ou SHTN, dada a equivalência entre as letras D e T, significa contrariar, desagradar. Sha'a designa alguém resoluto, determinado a Shai, neutralizar, contrariar, ou seja, opor-se, com a consequência de Shejaite ou Shiate, um massacre, uma carnificina, uma pilha de cadáveres. Sob esta forma também, portanto, essa Shaka, ou Shia, ou Shiza, correspondentes às sílabas árabes transcritas Sheaka, ou Sheaka, ou Shei, ou Shei, encontramos exatamente os mesmos sentidos que com Sat, Sat, Sad, Sid, ou seja, a imagem de um oponente hostil firmemente resolvido que aterroriza e causa um massacre, estando a oposição, como em Shat-TN, duplamente presente na palavra Shait-TN, através da adição ao final do logograma ITN, ou ITN, opor-se-á. Um destruidor, um exterminador, um insultador e um caluniador. Essa carnificina toda acontece porque Satã também é, por SHTM, ou SHTMW, ou SHTN, um destruidor, um exterminador, já que M e N às vezes podem se substituir como sufixos. SD ou ST, devido à equivalência entre D e T, designam o ato de quebrar, destruir. Essa ideia de hostilidade, de ser briguento, também é transmitida por STM ou STN, já que M e N às vezes podem se substituir como sufixos. Acho interessante acrescentar que isso também implica insultar, caluniar, porque em árabe, shatama significa insultar. O que nos leva de volta ao significado da palavra grega diabolos para diabo, que significa caluniador. Um ser que se desviou, que se apartaou nas trevas. Satanás também carrega a ideia de alguém que se distanciou, que se desviou, baseado na raiz tenem ou N, sabendo que NN é equivalente a N, uma pessoa que está associada com TNMIU, a escuridão e as trevas. Encontramos isso também na palavra TNBX, que significa se afastar, se desviar, se perder o logograma TN, potencialmente constitutivo do nome de Satanás. Um pai fundador na origem do mundo. O nome de Satanás também faz referência ao fato de ele ser um pai fundador. De fato, STI designa alguém que gera, fecunda. Stit, uma semente, uma posteridade. SDN ou STN, dada a equivalência D com T, é alguém que carrega uma criança no ventre. ST também se refere aos alicerces, um trono. SNT ou STN, pela inversão do tipo IMA, IAM, é aquele que funda, que dá forma, que faz de SNTT ou SNT, alicerces, plantas. Um velho, um ancião, associado à decadência. A raiz TNI também carrega o significado de um ancião, de um mais velho, o que se assemelha ao significado de ad, apodrecer, decompor-se, degradar-se. Ad, estando associado aos logogramas id, ou ad, ou at,
que vimos na parte anterior sob a figura do oponente, do agressor. Teremos a oportunidade de ver mais adiante, na continuação deste segundo volume, que a podridão foi intimamente associada ao pai dos deuses, considerado como um ancião, e o porquê. Um ser que se destacou, se promoveu, se elevou, se autodeificou. A raiz TNI carrega o sentido de alguém que se destacou, que se promoveu, que se elevou. TNW designa a superioridade, a distinção. Está em sintonia com o hieróglifo CTWA, que significa aquele que faz levantar, elevar. Assim, a junção desses dois logogramas, por exemplo, sob a forma CTWA, TNI, carrega a dupla ideia, a ideia acentuada, daquele que se elevou, se promoveu, se destacou. Todas elas, palavras associadas à divindade, visto que o fato de ser elevado, de ser posto em alto, é um dos sentidos da deificação. Neste caso, no caso de Satanás, a autodeificação. Indiretamente associado à prudência da serpente do Éden e à sabedoria do querubim da sabedoria. Por Sat, Satanás também é associado à prudência e à sabedoria. O que é totalmente lógico, já que dessa forma, ele é associado à serpente, que no Éden era um animal considerado como a besta mais prudente da terra, levando em conta que CATW designa a terra, o solo sobre o qual a serpente, depois da queda, foi condenada a rastejar. Satanás era também, segundo toda a evidência, antes de sua rebelião, e veremos isso mais adiante, provavelmente o querubim da sabedoria. Assim sendo, não é por acaso que Satá designa uma serpente, sendo literalmente Seá, o filho de Tea, a terra, ou que Seá signifique ser sábio ou o sábio, ou que a ação de rastejar, Sai, esteja associada a Sai, a sabedoria. Um ser oculto, associado ao segredo, aos mistérios, à ocultação. Seu nome também evoca o segredo, o mistério. De fato, Stea tem o sentido de misterioso, secreto, oculto, difícil, por Stao, e Stea, de mistérios religiosos. Stat são segredos. Stea, com o causativo S colocado na frente, tem o sentido de tornar secreto, misterioso, de tornar inacessível, de segredo, mistério. Notem que até mesmo Itimbori ou Iteno, que já citamos por ser um adversário, um inimigo, também tem o sentido de secreto, de mistério. Tenham em mente depois que a inversão entre STA e SAT é possível em hieróglifo, com base, por exemplo, na equivalência observada entre Ian e Ima, a árvore, de forma que a conjunção dos dois logogramas SAT-ITN evoca duplamente e incontestavelmente um ser oculto, misterioso, secreto e fonte de mistérios. De maneira mais indireta, os logogramas SDIQLOSI e SDG mostram que a ação de ocultar, dissimular, está ligada ao logograma raiz SD ou ST, com base na equivalência de D com T. Um ser que se esconde ou que é escondido por uma vestimenta, um véu, e que arrasta, puxa como se fosse com cordas. Também chamo a atenção para o fato de ST também significar estar vestido, coberto, ideia que encontramos em SN, uma vestimenta, ou SND, uma roupa para um ídolo. STN, por inversão entre SND e SDN, e por equivalência do tipo D, e D com T e T, designará então aquele que está vestido ou coberto, ou que reveste, com uma roupa de ídolo, com a ideia, especialmente, de permanecer oculto. Essa análise é reforçada pelo fato de SATA, ou STA, designar a ação de tecer, fiar, uma roupa, com o duplo sentido de arrastar, de levar. Isso nos leva ao duplo simbolismo que veremos da fiandeira e daquela que ata com cordas, com a aranha como símbolo animal emblemático. Quanto à ação de fiar, tecer uma roupa, estan, é o verbo causativo de tan, que significa se cobrir com um véu. Assim, stan é aquele ou aquela que faz com que se cubram com um véu. Agora, como o me, n, às vezes podem ser substituídos na posição de sufixo, stan tem então o sentido daquele que faz com que se cubram com um véu, que se escondam.
A ação de arrastar, de levar, expressa por sata, ou sta, é reforçada pelo logograma sti, que faz referência a um arpão, que lança, puxa, e stit, que significa como sta, arrastar, puxar. Um ser que ateia fogo, símbolo do rebelde e deus da guerra. Também é importante destacar que Satanás carrega a ideia de aquele que inflama, que ateia fogo. Essa ação de atear fogo, como veremos, é uma alegoria simbólica da rebelião e do deus da guerra. De fato, sti também significa inflamar. Sta, aquecer, inflamar. E se não perdermos de vista que ta significa um forno, Egito, mas também a terra, o mundo terrestre, então a raiz sta de Satanás também significa aquele que ateou fogo à terra, no seu sentido simbólico de rebelião e causador de guerras. E se quisermos traçar um paralelo com a atualidade climática, podemos até levá-lo em seu sentido literal. De maneira um pouco mais indireta, também podemos citar SNDNDN, que significa inflamar, e também incitar, o que associa os dois conceitos já vistos de atear fogo e de atar, de arrastar, de puxar. A etimologia suméria do nome de Satanás. Vamos dar uma olhada agora, por favor, na provável etimologia suméria do seu nome. Em relação à sua etimologia suméria, podemos decompor seu nome em Shá ou Sa, com Tan, ou até mesmo em Ush ou Shu com Tan. Quanto ao significado de Tan, designa um personagem Ta, do céu An, que se aproxima do significado hieroglífico daquele que se elevou ao céu, autodeificado, e que encontramos no significado grego dado ao nome de Titã. Em relação aos logogramas Shá ou Sa, teremos a oportunidade de ver o quão carregados simbolicamente eles são em sumério. Veremos então, na análise semítico-hebraica de Adão, que o par de logogramas Sa ou Shá por si só, porque Shá 4, She 13 ou Su 9, significa em particular ocre vermelho, e seu equivalente Sa 11, Si 4 ou Su 4, vermelho, ou Sa 5, vermelho escuro, bastam para designá-lo como o Pai Vermelho. É daí que o diabo também tira sua representação em vermelho. Além disso, Sa, por Sa 12, é um líder, portanto um dirigente, um indivíduo de primeira ordem ou de primeira classe. Outra correspondência é, portanto, também a dos logogramas Ush ou Shu unidos a Tan. O que me leva a concluir que Ush ou Shu também estão diretamente associados a ele é o fato de que em sumério, o termo dragão, que sabemos ser uma figura eminentemente simbólica do diabo, se diz Ushum ou Ushu. O termo Uxungal, que lhe é associado, significa também o grande dragão e o senhor de todas as coisas, o soberano. Se olharmos para os sentidos de Ush e Shu, percebemos que Ush ou Us, no nominativo, significam uma fundação e, em seu sentido verbal, sustentar, levantar, apoiar-se sobre. Da mesma forma, Ush 8 significa um local de fundação, uma base. Ush designa a morte e o fato de matar. Shu 2, por sua vez, designa o fato de derrubar, abater, cair, escurecer, tornar-se escuro e cobrir, de sombra. Pela equivalência que apontamos anteriormente entre Su 9 e Shá 4, She 13, para ocre vermelho, e entre Su 4 e Sa 11, Si 4, para vermelho, o par de logogramas Ush ou Shu faz, portanto, deste grande dragão, um grande dragão vermelho, estritamente o mesmo que no Apocalipse ou na revelação bíblica. Vemos claramente que não só encontramos com a etimologia suméria sentidos perfeitamente imbricados com alguns da etimologia hieroglífica egípcia, mas também estamos no coração de uma das representações simbólicas puras de Satanás na Bíblia. Vamos fazer um resuminho rápido do que aprendemos até agora sobre a etimologia suméria e hieroglífica. De cara, a gente já entendeu bem com essa análise etimológica dupla que não é nem em grego, nem em latim, nem em qualquer outra língua que vamos encontrar as chaves dos mistérios sagrados, mas sim em línguas muito mais antigas,
como o sumério e o hieroglífico. E já que estamos falando nisso, e como prova disso, se vocês quiserem entender o significado oculto da palavra grega titã, não vai ser em grego que você vai achar. A etimologia hieroglífica egípcia do nome de Titã. Um transgressor, um atacante, um impostor, alguém que induz ao erro, que faz com que os outros se percam. São os sentidos do logograma Ti. Ti é um soberano, um monarca. Titi significa pisotear, esmagar. Titi é uma massa. Das palavras, emerge uma imagem idêntica à que vimos na análise de Satanás. A etimologia suméria do nome de Titã. Em sumério, Ti também pode transmitir a ideia de um atacante, de um assaltante. A etimologia caldeu de Titã. Finalmente, para fins de informação, isso é o que Alexander Hislop nos diz sobre Titã. Titan é precisamente a forma caldeu de Shaitan, o próprio nome pelo qual Satanás era designado desde tempos imemoriais pelos adoradores do demônio no Kurdistão e da Armênia ou do Kurdistão. Esse culto demoníaco simbolizado nos mistérios caldeus chegou à Ásia Menor e de lá, à Etrúria e a Roma. Não há dúvida, portanto, de que Titã, na crença pagã, era idêntico ao dragão ou Satanás. Nos mistérios, ocorreu uma mudança importante quando tudo estava pronto para permiti-la. Em primeiro lugar, Tamuz foi adorado como aquele que esmaga a cabeça da serpente. Com isso, demonstrava-se que ele era o destruidor anunciado do reino de Satanás. Então, concedeu-se ao próprio dragão, ou a Satanás, certa aparência de culto, para consolá-lo, diziam os pagãos, da perda de seu poder, e para impedi-lo de lhes fazer mal, e finalmente, o dragão, ou Titã, ou Satanás, tornou-se o objeto supremo de culto. As titanias, ou ritos de Titã, ocupavam de fato um lugar importante nos mistérios egípcios, e também nos da Grécia. Alexander Hislop também nos dá a seguinte indicação etimológica quanto ao significado do caldeu Tite, quando trata da etimologia caldeu de Titono, o esposo de Aurora. Titono, aquele que acende a luz ou que ateia fogo, com a nota associada. Ditzet ou tzit, acender ou atear fogo, em caldeu tit, e tom, dar. Essa explicação coincide com o que vimos na etimologia egípcia de Satanás. Sti, que significa inflamar, e sta, aquecer, inflamar, como raízes de seu nome. Conclusão sobre a etimologia de Satanás. Depois dessa análise dos nomes Satanás e Titã, a gente entende bem que, sem sombra de dúvida, os mistérios sagrados, pelo seu nome, Sat mais Itn, estão intimamente ligados a ele. A gente também entende, eu acho, que tem algo no mínimo estranho no fato de que esse nome seja tão explicitamente claro em cada uma dessas línguas. O que será que isso tudo esconde debaixo do tapete? Para usar a expressão do Champollion. Será que isso quer dizer, como eu já ouço por aí, que a história do Gênesis seria só mais um conto mitológico recente, de inspiração egípcia ou suméria? Como eu também leio com frequência por aí em todo tipo de publicação, ou sites que criticam a história bíblica, sejam arqueólogos pesquisadores, ou no outro extremo, defensores, por exemplo, das teorias do Zecharia Sitchin, que falam dos deuses Anunnaki como a origem do homem. Apesar do objetivo desse segundo volume ser apenas trazer à tona a verdade histórica, uma das suas consequências vai ser desmentir total e definitivamente uns e outros em todo o espectro dessa revisão bíblica. Claro, cada um é livre para acreditar na teoria que quiser a partir de agora, mas para ter certeza, não se pode se limitar a afirmações simples ou explicações superficiais, nem se contentar em ler os livros deles. Vocês têm que mergulhar comigo nas profundezas do passado, explorar as origens dessas línguas e tudo o que elas têm para nos dizer. Vocês vão ver que a conclusão que a gente vai chegar vai ser surpreendente. E o veredito, inquestionável para todas essas teorias. E aí, pessoal, sou o Ivar Bregueant, autor da série A Verdadeira História das Religiões da Humanidade. Este vídeo é um trecho do segundo livro do meu segundo volume, que tem o título De Deus à Criação de Adão.
Vocês podem encontrar o livro à venda no meu site, no link que deixei aqui nos comentários. Para dar aquela força para minhas pesquisas, se inscrevam no meu canal e na minha página do Facebook.